Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o momento mais quente destas semanas de verão ameno. Enfim, também é fácil, é a vossa estância balnear de cultura popular, sempre com o verdadeiro salva-vidas que é o Pedro Buxeri Mendes, e esta semana com a sempre feliz presença de Joana Stechini Vilela e da Susana Romana. Bem-vindas, obrigado por estarem connosco, obrigado por serem quem são. Olá, obrigada. Ora, esta semana vamos falar sobre filmes de animação, um dos temas favoritos do Pedro Buxeri Mendes, e sobre sequelas, coisa que não apraz muito à Joana. Para discutirmos tudo isto, começamos por Divertidamente. Já está nas salas de cinema, é a segunda parte de Inside Out, em português Divertida-mente, o filme da Pixar que transforma as emoções de uma criança em personagens, como se fossem mini pessoas dentro da mente da protagonista da história. A protagonista, neste segundo filme, está mais crescida, o que torna tudo bem mais complicado ao nível das emoções. Além disso, de emoções também há novas, o que equivale a novas personagens. Susana Romana, já que estamos a falar de emoções, vamos começar por ti. Porque eu própria sou muito emocionante, percebo, compreendo. Isso mesmo, tu sabes disto. Quão entusiasmada estás com este novo Divertidamente? Mais entusiasmada do que aquilo que uma pessoa de 42 anos deveria estar. Não, isso não faz sentido. Usando esse o meu filho como desculpa. O Inside Out é um dos meus filmes preferidos. De todo sempre? De todo sempre, diria eu. De animação, certamente. Tão bem escolhida para este programa. E de todo sempre, muito provavelmente. Por isso eu estou entusiasmada com ver o Inside Out 2. É daqueles filmes que pode estar a ser o Inside Out 7, com a velocidade furiosa que já ninguém quer saber e eu provavelmente continuarei a ver. O Inside Out, para mim, a única parte menos boa é que simboliza, acho eu mais ou menos oficialmente, que a Pixar está cada vez mais avessa ao risco e que a Pixar quer cada vez mais fazer sequelas. Aliás, houve uma entrevista a um dos responsáveis da Pixar que saiu na Bloomberg em que ele diz qualquer coisa do género, tenho que ir aqui às minhas cábulas, procuram filmes que sejam ao menos uma catarse do realizador e mais falar de uma experiência comum. Isto supostamente porque foi um flop. O Elemental, o Luca, o Turning Red, que também é um dos meus filmes preferidos da Pixar, e o Soul. Então eles agora dizem, não, queremos coisas que apelem mais a toda a gente, que sejam menos autorais. O que, enfim, se a Pixar sempre pensasse assim, nunca tinha havido filmes como o Up, porque nenhuma criança, tirando o meu filho de 6 anos, que é uma alma velha, quer ver um velhote a lidar com a viuvez e com um monte de balões. Portanto, não sei até que ponto é que isto... E o Inside Out 2... correu muito bem em termos de bilheteira nos países em que já estreou, nomeadamente os Estados Unidos, por isso eu acho que marca mais ou menos então é isto que querem, então preparem-se para ver até o Toy Story 9. E a verdade é essa, é que os filmes anteriores da Pixar, se não contarmos com o Toy Story, qual foi o último? 4? 4. Foram um relativo flop e daquilo que eu vi não foram muito interessantes. Foram um relativo flop, também muitos deles apanharam épocas de pandemia, depois às vezes a contabilização de quanto é que eles são vistos em streaming às vezes não é muito clara, porque os serviços de streaming nem sempre lançam. Ou seja, estás a dizer que a culpa é do relevado e é do tempo. Também, eu acho mesmo que o Turning Red é um ótimo filme, por exemplo, não gosto nada do Elemental. Também não gostei. Mas eu já acho, para mim, o pior filme da Pixar é um filme ainda supostamente da época em que eles eram bons, que é um filme chamado em português A Viagem de Arlo, o Good Dinosaur, na qual estava eu e uma série de crianças na sala e eu gritava com o ecrã de tão irada que estava, de quão mau o filme estava a ser. E as crianças bateram. Posso ter dito palavrões em frente a menores. Olha, Posso. isso é que deve ter dado um bom filme, por acaso. Joana Stechini Vilela, eu sei que viste o primeiro Divertidamente e eu sei que vais ver o segundo, ainda que tu também ainda não sabes quando, mas sei que vais, porque tens obrigações domésticas que assim o ditam. E a minha questão é se também se partilhas deste entusiasmo e se és fã da animação. Talvez haja pessoas, talvez neste estúdio, que não sejam assim tão fãs, e se és fã particularmente da Pixar, que tu muito astutamente me lembraste antes do programa, que chega ao cuidado de ter certos realizadores para certos tipos de filmes, não é? Vão a este nível de minúcia. Sim, começando por esse final, eu imagino que eles tenham sessões de pitch, de propostas, e cada realizador tem um tipo de tema que lhe interessa mais. No caso do realizador do Inside Out, que não é o realizador deste segundo, que é o Pete Docter, ele fez o Monstros e Companhia, fez o Up e fez o Soul.
tirando o Monstros, que é dos meus filmes preferidos, é muito divertido. Também de todo o sempre? Não. Eu é que sou criança de serviço. Desilusão. Calma. Destes filmes da Pixar, são filmes que lidam com emoções e com este universo. Depois o Lasseter fazia aqueles filmes, fez o Toy Story. Os carros, portanto, coisas que têm a ver com brinquedos, e depois há um realizador cujo nome não me lembro, que tem aqueles mais da natureza, o Finding Nemo e por aí fora. Portanto, isto poderá ter a ver com as preferências pessoais. Em relação a preferências e talentos pessoais. Em relação ao Inside Out, eu quero ver o filme. Tive logo o sindicato dos filhos lá de casa manifestou-se logo. Disse que temos de ver este filme. Os garotos agora sabem com muita antecedência quando é que todas estas coisas vão acontecer, não é? Sabem, e eu tive a perguntar. Eu perguntei, e então e o que é que muda neste filme? Eles têm TPC antes. Um dos membros do meu conselho consultivo explicou-me que a Riley, que é a personagem principal, cresce e portanto tudo fica mais difícil e vai haver mais emoções, como tu disseste, e ela disse uma coisa muito gira, que é o outro filme saiu há 9 anos e ela disse o primeiro filme saiu, era para mim, e este agora também é para mim. Se isto não é um universo a falar, porque acompanha o crescimento. Acompanha o crescimento. Em relação ao primeiro, acho que, não ao contrário do que a Susana diz, mas se calhar como complemento, este filme é eu teria curiosidade de saber como é que a Riley seria no futuro. Portanto, acho que isto não parece que seja estar ali à espera da galinha dos ovos de ouro. A forçar. Mas tenho curiosidade de ver como é que eles vão trabalhar este tema. É até quase uma história que parece que está a pedir uma continuidade, não é? Sim. E que é natural que assim seja. Porque esta questão das emoções é muito pouco tratada era muito pouco tratada na animação. Há um livro para crianças chamado O Monstro das Cores, que vocês devem conhecer e que também que é um grande êxito e que lida justamente com emoções. E o Inside Out o que faz é, de repente, aqueles miúdos, isto na minha interpretação, claro, percebem que toda a gente sente raiva, toda a gente sente tristeza, toda a gente tem vergonha e por aí fora. E isto é capaz. Agora tenho curiosidade de perceber como é que eles vão fazer isto nesta parte das dores de crescimento, não é? Em que entram outras emoções que vão chocar ou vão sobrepor-se às outras. Portanto, tenho curiosidade e também tenho algum medo. Muito bem. Vamos depois saber como é que tudo correu. Vai correr tudo bem, Joana. Pedro Buxerimentos, 2 perguntas numa. Aqui no meio destas 2 fãs de Inside Out, onde é que tu te situas? Vai, sem medo. Não... Viste o primeiro filme? Vamos Não. Isso tudo correr bem. Mas porquê? O que é que te impede de criares algum entusiasmo à volta deste? A pergunta é retórica ou não? Não tenho grande interesse neste tipo de cinema, de animação. Quer dizer, já acabou o Happy Meal do McDonald's, não é? O brinquedo, não é? Não, ainda há. Podes escolher se queres um brinquedo ou um livro. Isto está tudo ligado aos brinquedos, aquilo que são os brinquedos agora, não é? Os chamados tie-ins. Portanto, a possibilidade de construir um universo a partir do qual depois venderes imensa bonecada. Numa outra vida já estive mais perto dos desenhos animados e de programação infantil. A programação infantil, curiosamente, é qualquer coisa que as pessoas que fazem programação infantil gostam imenso de fazer. Portanto, uma pessoa que faça desenhos animados é uma coisa que gosta imenso de fazer. Suponho que tenha a ver com aquela coisa de sermos crianças outra vez, não é? E podemos fazer ursinhos com orelhas grandes e tal. Por exemplo. De dizer que os filmes de animação são tendencialmente bastante mais baratos e maleáveis do que os outros, porque não tens que pagar ao ator, não é? Nem tens que voltar a negociar com o Brad Pitt ou o que for. Se fizeres um boneco, podes desenhá-lo
até ao infinito. No limite pagas Sim, a voz. interpretação Em Portugal vocal, também não é? foi uma tendência, não é? Portanto, a animação, ter presença no mercado da animação, pronto, é qualquer coisa que a indústria, alguns agentes da indústria, alguns players da indústria, desculpa, querem ter. Há muita animação adulta também, séries de animação adulta, pronto, enfim. E é um bom produto televisivo? Já não. Já não? Jornalista, já não. Os filmes sobre super-heróis, era o que eu ia dizer, absorveram bastante deste público infanto-juvenil, não é? E mais o infanto do que o juvenil, e já não são, porque só mesmo os miúdos muito fiéis é que assistem a desenhos animados em canais de desenhos animados, portanto já não estão nas sábados de manhã ou domingos de manhã nos chamados canais de sempre, nos canais jornalistas. Mas, por exemplo, se um canal jornalista programar um Toy Story a um domingo à tarde, funciona? Os filmes da Disney novos, portanto aqueles que abrem janela de televisão, como nós dizemos, aqueles que estão disponíveis, funcionam, embora funcionem cada vez menos, mas eu creio que tem a ver com não há grandes colheitas, ou não há uma colheita que seja assim uma coisa que faça parar o mundo. Pronto, e é um pouco isto. O cinema de animação já foi mais fácil de fazer e mais fácil de vender, não é? ao público, quando havia menos abundância de coisas e menos... Agora tens o streaming também. Exatamente. E as pessoas vão... Deixa-me só dizer isto, que é... O que é curioso é que a animação 2D, não é? Continua a ser a preferida, não é? Mesmo que não seja... É verdade. Mesmo que isso não seja inteligível, se calhar até para os miúdos, o 3D nunca conseguiu verdadeiramente... Quer dizer, ver o D'Artagnan em 2D é melhor do que ver o D'Artagnan em 3D. Por isso, existe um D'Artagnan em 3D. Não sei, o que é que eu diga mais sobre o Inside Out. Meu amigo, eu quero que tu sejas honesto, sejas igual a ti próprio, como és todas as semanas. Até porque temos mais animação, porque um dos vários questionários que eu preparei para esta semana é este. Eu pedi-vos para escolherem... Primeiro pedi-vos para escolher um filme de animação favorito. Depois disse, vá 2 no máximo. Foi assim que eu escrevi no e-mail. Não correu muito bem. Susana Romana, tu por acaso escolheste 2. Mas acho que foste a única. Não, eu também dei 2 respostas. Já lá vamos, vais ver que não. Escolheste a saga Toy Story, portanto são 4. E depois escolheste Animal Farm de 1954, são 5 filmes, mas tudo bem. Pronto. O Animal Farm, parece que eu escolhi o Triunfo dos Porcos de 54 para me armar ao pingaralho, mas eu juro que não. Grande parte da minha educação televisiva e de cinema vem do facto do meu pai, quando eu era criança, ser obcecado por gravar cassetes com as coisas que estavam na televisão, com os filmes, fazer as campinhas, ter uma coleção tipo videoclube em casa. E um dos filmes que nós tínhamos era o Triunfo dos Porcos, essa versão de 54, que eu adorava e que eu vi até exaustão numa fase de vida que eu claramente não percebia o filme. Provavelmente vem o facto daquele filme estar lá em casa tão acessível, se calhar também vem do facto de eu ter crescido numa casa bastante politizada, de ter tomado quase todas as minhas refeições de infância virada para o autocolante que dizia nuclear nunca mais, por isso, enfim... Terá tido isso consequências ou não é? Provavelmente. E então eu vi muitas vezes. Nuclear nunca mais ou nuclear não obrigado? Nuclear não obrigado e nuclear não gracias. Tinha também espanhol e tinha 2 bonequinhos que eram os átomos, um contra o outro. E também tinham a Helena D'Água a cantar? Não, o autocolante infelizmente estava silencioso. Era nuclear não, vírgula, obrigado? Tinha vírgula. Coisas importantes. Posso quase jurar que tinha vírgula. Eu acho que não tinha, mas... E então eu vi muitas vezes o Triunfo dos Porcos em miúdo, eu gostava muito. É um filme muito negro, não é um filme mais feio para crianças, seja pelo tema, seja pelo próprio look do filme. É um filme britânico, foi dos primeiros filmes de animação a serem feitos no Reino Unido. E eu só agora, para me preparar, é que fui ler algumas coisas sobre o filme. Para começar, eu não tinha noção que o livro e que o filme estavam tão perto no tempo. Que o livro é de 45 e o livro é de 45 e o filme é de 54. Na minha cabeça eram coisas mais distantes. E depois não fazia ideia que o filme foi, em parte, financiado pela CIA. Que inclusivamente alterou o final do filme. O final do filme e o final do livro não são exatamente iguais. E então eu vi muitas vezes todos os animais são iguais, mas os animais são mais iguais do que outros, e tinha muito medo de porcos durante demasiado tarde na vida à pala deste filme. E depois também gosto muito da saga Toy Story, que sempre gostei, que já tive que rever muitas vezes desde que fui mãe. Acho que é daqueles casos, mais à frente vamos falar disso, vamos falar daqueles casos em que o 2 e o 3 são muito melhor do que o 1, até porque o 1 foi o primeiro filme com aquele género estético, é o primeiro filme da Pixar, é o primeiro filme 3D, é um filme de 95,
E o filme, mesmo em termos de aspecto, envelheceu muito mal. O filme tem ar de jogo de Spectrum para os parâmetros de outros, não tem nada bom ar. E o 2 e o 3 são bastante bons. O Toy Story 4, por exemplo, eu acho que é um exemplo de uma má sequela. Porque o 2 e o 3 acrescentam coisas à história, levam a história mais além, e o 4 só para fazer o chamado encher chouriços, corrompe aquilo que é a personalidade dos personagens só para efeitos de continuar a história. Mas pronto, são estas as minhas escolhas. Muito bem, Joana, tu eu agora nem tenho aqui os nomes todos, porque tu fizeste um pijaminha de filmes animados e já não me lembro quais é que são. Quem não gosta de um pijaminha? Eu adoro. Lembrei-me de um filme que eu não vejo há muitos anos e tenho algum receio de ver, que é o Quem Tramou Roger Rabbit, e que foi um filme que, quando saiu, eu acho que foi a primeira vez que eu fui ao cinema sozinha, com um grande grupo de crianças, fomos a pé ao Atlântida Cine, em Carcavelos, e que era um filme incrível. Quer dizer, aquilo era não só a questão deles misturarem as pessoas... Sim, animação com pessoas de carne e osso. Com pessoas reais, com filmes em pessoa. Era um filme de animação e filmes em pessoa. Exato. E depois jogava com todo aquele universo dos desenhos animados, politicamente incorreto, totalmente incorreto, com o qual nós tínhamos crescido. Nós crescemos a ver o Tom and Jerry, crescemos a ver... Sim. E trazia essas personagens para o mundo real, ou seja, eles eram atores quando estavam a fazer os filmes de animação e ali estavam na sua vida real com todos os seus... E tinha uma Beck que fumava. Exato. O fumava, tinha a Jessica Rabbit, tinha muitas coisas. Eu tenho algum medo de ver, até porque se calhar, como tu dizes em relação ao Toy Story, se calhar envelheceu mal. Tecnicamente, talvez. Mas foi um filme que mexeu muito comigo e que é aquilo que para mim a animação, embora fosse mistura das duas coisas, deve fazer, que é para que é que tu vais fazer um filme em bonecos se é para fazer igual à realidade? Não faz grande sentido. E depois, quer dizer, aquela que para mim é possivelmente a referência mais importante da animação. Não sei, não gosto deste mais importante, mas sem dúvida uma das mais importantes referências na animação de sempre e do mundo, que são os filmes, é o Miyazaki, japonês, que tem 83 anos neste momento e está sempre a dizer vai ser o último filme. E depois? Este ano ganhou o Oscar de melhor filme com o Rapaz e a Garça, já tinha ganho com o Spirited Away, que eu nunca sei como é que se chama, A Viagem de Chihiro. Mas eu tenho uma grande predileção pela Princesa Mononoke, porque há uma tensão absolutamente incrível desde o início do filme ao fim do filme, e depois ele mistura aqueles universos todos, desde a tradição japonesa ao misticismo, à natureza, àqueles animais imaginários que não sabes de onde é que aquilo vem, e aquela tensão que ele cria desde o início até ao fim é absolutamente única, parece-me, em filmes de animação. Mas qualquer um dos filmes dele não são todos adequados a crianças. Ficou aviso. Ficou aviso. Só há criança que vive dentro de nós, não é? Não, mas há um filme de guerra sobre a guerra. Não, esse eu não recomendo mesmo. Mas são filmes que eu gosto muito. Muito bem, Pedro Buxeri Mendes, acho que consegues em 2 minutos eleger os... Pois, para nós a animação eram os desenhos animados que passavam na televisão. Nós Notem, para nós apanhámos o... Estão a perceber o que ele está a fazer aqui? Apanhámos um grande interim da Está a Disney. falar dos seus amigos? Exato. Apanhámos o grande interim da Disney, que só voltou no final dos anos 80, acho que com a Pequena Sereia. Portanto, então eu votei no Alice no País das Maravilhas, da versão Walt Disney, que eu acho que é um filme muito bem conseguido e bastante assustador. Aquela rainha das copas pronto, e o gato, não sei o quê, e mesmo o Humpty Dumpty, os Humpty Dumptys, não é? É um ovo, não é? É o ovo, depois há os gêmeos, é o Tweedledee e o Tweedledum. Sim. E votei também nos filmes do Vasco Granja, que eram quase todos odiados por nós, ao crescer, mas que não deveriam ser, e pronto, e foi no fundo, talvez preste aqui uma homenagem ao Vasco Granja, porque apesar de provavelmente haver uma dimensão politizada que ele próprio talvez não tivesse completa noção, portanto diria que ele não fazia de propósito, deixa-me dizer assim, a verdade é que podemos assistir a cinematografias de animação de outros países e de outras culturas enquanto crescemos, e se calhar alguma coisa terá ficado em alguns de nós. Pronto. Muito bem, chegamos assim ao final da primeira parte do Pop-Up. Voltamos depois de um curto intervalo. Até já.
Em 1980, um avião da TAP com 83 passageiros a bordo é desviado para Madrid. Entrou por ali dentro e apontou-nos a arma. Mas o sequestrador, que tem uma arma carregada apontada aos pilotos, não é um pirata do ar comum. Chama-se Rui, vive no Feijó e só tem 16 anos. Levo uma pistola, que o meu pai tem. Então, mas está a pistola. Ele, de facto, mostrou-nos a pistola. Este é o Piratinha do Ar, uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Margarida Villanova, e a banda sonora original é de David Fonseca. Pode acompanhar todas as semanas no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Estamos de regresso ao Pop-Up, esta semana com Joana Stichini Vilela, Susana Romana e Pedro Buxeri Mendes. Estamos aqui no meio de filmes de animação e de sequelas, tudo à conta de Divertidamente 2, que já chegou às salas de cinema portuguesas. Mas antes de continuarmos com a conversa, vamos às sugestões da semana com o Post-it. Susana Romana, tu queres falar duas coisas, um livro de banda desenhada e um podcast. Exatamente. O livro de banda desenhada, vou agora perguntar em direto ao meu editor se eu escrevi um texto, não sei se está no site, não sei se posso reencaminhar as pessoas para lá. Deixa-me perguntar, o editor diz que ainda não está, mas vai estar em breve. Pronto. Que é uma novela gráfica sul-coreana, numa fase de ver muita coisa da Coreia do Sul, chamada Erva, que é de 2017, saiu agora em Portugal pela Iguana. É de uma autora que eu vou obviamente assassinar o nome, mas eu vou tentar a mesma. É da Kim Suk Gendry Kim. Igual. Original. E é a história real, biográfica, de uma mulher chamada Ong Sun Lee. também perfeito. Incrível. Que foi, durante a invasão do Japão à Coreia, foi mulher de conforto. Mulher de conforto é um eufemismo para basicamente uma situação de prostituição forçada, exato. Em que mulheres, e estou a usar mulheres num termo muito lato, porque eram crianças a partir dos 11 anos, eram levadas para consolar os militares japoneses. Só os militares japoneses é que podiam recorrer às mulheres de conforto. Era uma espécie de prémio que existia, e é uma ferida ainda muito grande entre o Japão e a Coreia do Sul. Eu estive na Coreia do Sul este ano e a relação deles com o Japão é muito tensa, e é muito por causa de episódios como este. Há vários ativistas a dizer que o Japão tem que publicamente pedir desculpas por aquilo que aconteceu, mas enfim, para quem quiser perceber exatamente o que aconteceu, é uma novela gráfica muito durinha de ler, mas extraordinária. Num registro mais light, estou muito viciada num podcast que descobri há pouco tempo, chamado um podcast em inglês chamado The Rest is Entertainment, que é sempre apresentado por duas pessoas, pelo Richard Osman, que foi produtor, foi diretor criativo da Endemol do Reino Unido, é apresentador daqueles panel shows, aqueles programas com humoristas, e é também autor de policiais do humor, uma coisa que se chama The Thursday Murder Club. É com ele, com o Richard Osman, e com uma jornalista do The Guardian que se chama Marina Hyde, e eles todas as semanas, o podcast sai 2 vezes por semana, e eles todas as semanas discutem os meandros do mundo do entretenimento. É muito focado no caso do Reino Unido e no caso dos Estados Unidos, mas é muito bom para escrutinar exatamente o que é que acontece nos bastidores, como é que são as regras do jogo. Há 2 episódios, um com os temas escolhidos por ele e outro em que os ouvintes mandam para lá perguntas que lhes interessem, e os temas vão do rock ao pop, são coisas desde quais é que são as queixas mais comuns dos canais de televisão receberem. Há uma pessoa que mandou para lá uma mensagem a perguntar se quando num filme um personagem cospe em cima de outro, se o cuspe é real ou se é outra substância. Cá está, questões pertinentes. Como é que funciona o público pago, como é que funcionam os bastidores da Eurovisão, como é que se divide os jogos do Euro, coisa que o Pedro Buxeri Mendes depois também falou aqui no Pop-Up, mas enfim, o Pedro foi primeiro, eles depois imitaram. Mas é um ótimo podcast. É um pioneiro. Como é que se chama? The Rest is Entertainment. Eu sei que a mesma empresa, a mesma produtora de podcast mantém The Rest is Football e The Rest is Politics, que também já ouvi dizer que são muito bons. Nós somos ótimos a fornecer material para procrastinação. Não é cuspe verdadeiro, não é? Porque eu já ouvi este podcast e não é cuspe verdadeiro. Fica a dica. Não é? Não é suficientemente cinematográfico. Então, mas o quê? Eles é uma coisa mais viscosa. Tem uma coisa na boca durante a cena toda. Sim, é a tua própria saliva, mas alterada. E se for uma cena muito longa? Então, manda para lá uma pergunta, ajuda? mandas uma pergunta para o podcast. Os livros do tipo são bastante populares em Portugal. São. Do Richard, qualquer coisa. Vão sair em cinema agora. Joana Stichini Vilela, tu queres falar-nos de uma sugestão que já aqui o Pedro trouxe, mas eu quero saber
agora da tua justificação. A terceira temporada da série Hacks. Eu agora fiquei surpreendida, porque aqui há uns tempos o Pedro disse que não achava muita piada a série. E não achava, mas depois... Mas a vida é isto. I gave it a go, não é? E o Pedro também vai crescendo. Já não é uma Eu gostei francamente desta terceira apesar temporada. de ter uma criança dentro dele. Um dia destes vai estar a ver filmes de animação. Por exemplo. Atenção. Certo. Vai chegar lá. Sim, olha, quer dizer, para quem não ouviu o Pedro falar da outra vez, eu já tinha sugerido a primeira temporada. Mas calhou, porque tu ouves sempre. Nesse por acaso, não ouvi. Não estavas cá. E é uma série de comédia sobre a relação entre uma humorista, uma comediante, como eles dizem nos Estados Unidos, uma lenda muito inspirada na Joan Rivers, de Las Vegas, e que faz aqueles espetáculos ao vivo, com piadas às vezes um pouco estafadas, muitas vezes muito politicamente incorretas e por aí fora, e uma miúda que quer ser humorista e é totalmente woke, ou seja, temos duas personagens que, se quisermos, são dois opostos, e a série vive da relação entre elas, da forma como elas vão tentando de início relacionar-se, e depois é uma personagem que sempre teve de ser muito forte para sobreviver no mundo de homens, e uma personagem com todas as particularidades desta geração, e do isto não se pode dizer e aquilo não se pode dizer, e que vai ganhando força, não é? E é muito interessante ver a evolução das personagens. E eu acho que esta terceira temporada, ao contrário... Isto pode-se chamar uma sequela, é isso também? Também não sei. É uma boa questão. Pronto, fiquei a pensar nisso só por causa do tema. É capaz de ser a minha favorita. E porque tem momentos francamente hilariantes, muito surpreendentes, e depois há personagens que vão ganhando muita força ao longo das temporadas, e que chegam ali e estão quase, não é pé de igualdade, mas deixam de ser tão secundárias. E aquilo funciona muito bem, e elas são ótimas. A Jean Smart é boa a fazer de tapete de entrada, se quiser. Por exemplo. Ela é incrível. E acaba bem. Eu adoro o final da terceira Acaba temporada. com Adoro. cliffhanger, não é? Bom, antes que isto resvale para o spoiler, Pedro Buxamendes, não faço ideia qual é a tua sugestão. Olha, eu ia falar do concerto dos The Cult. Exato, mas depois disseste que afinal não era isso. Para o qual comprei bilhetes e vou ter que ir, mas não me apetece. Estás a vendê-los agora no Não, ar, mas estás a ver isso? como é que uma pessoa se auto-obriga a fazer uma coisa. É assim. Bom, que é na próxima semana no Coliseu. Nada contra os The Cult, mas não me apetece ir para Lisboa. O Ian Astbury é um grande frontman, atenção. Certo. Eu vi notícias esta semana, não entendi bem, e ainda não entendi bem, mas estão a recuperar os painéis de Almada de Negreiros. Sim. Eu sou um absoluto fã de Almada de Negreiros. Vai abrir um centro interpretativo. Certo. Há dois conjuntos de painéis na Eu não percebi, Rocha. tu és ou não és? Sou. Na Rocha de Comodóbidos e na Gada Marítima de Alcântara. Eu acho o Almada um Gênio. um gênio, mas mal conhecido por nós todos. Mal aproveitado. certo. E estes painéis são impressionantes, eu já os vi, quer dizer, mas Lisboa tem pouca atração artística, acho eu, pouca coisa verdadeiramente interessante do ponto de vista artístico e diferenciador, e esta obra do Almada de Negreiros é uma delas. A Câmara andou a falar disto esta semana, porque acho que estão a restaurar e vão fazer um centro interpretativo, que eu acho que é uma... Abre em fevereiro do ano que vem. Assim, que é um eufemismo para... Não sei o que é que vai acontecer, mas deve ser umas legendas. Projetamos umas coisas. Vai ter umas cartolinas. Acho que vai ter uma parte imersiva também. Mas lembrei-me e parece que isto é possível, por isso é que as notícias não estão muito bem escritas, sobretudo porque é um take da Lusa, mas eu não percebi se se pode assistir ao restauro enquanto se está... Não entendi, desculpa, não entendi. Mas tu queres assistir ao restauro? Eu acho que se fores lá e quero ver o que é que estão a fazer, como é que fazem, como é que se faz. Mas costuma fazer-se isso? Então, mas vais lá e pedes. Eu acho que tu, que és uma figura pública... Não é pedes, aquilo são átrios, aquilo é um sítio público, não é? É um sítio... É literalmente ver tinta secar. É literalmente querer ir ver tinta secar. Se calhar o mal pode ser meu, mas Mas eu sugiro que vais lá pedir.
Com simpatia. Não, fica aqui, o pedido está Troca feito. pelo bilhete do Skull, que diz, oferece um bilhete do Skull se Atenção, me deixarem. as pessoas que fazem isso certamente ouvem este programa. Portanto, a minha sugestão é passem na Guarda Marítima de Alcântara E tentem ou na ver. Rocha de Cordóis e vejam o que está a ser feito. E depois, em fevereiro, passem lá outra vez e vejam as legendas e as explicações. e não sei o quê. Exatamente. Muito bem. isto. Imensas sugestões. Muito obrigado por existirem. Seguimos em frente. Queria falar com vocês rapidamente sobre segundas e terceiras partes e etc. Quantas houver. Pedro, digo eu que esta coisa das sequelas já não está nada na moda. Que ali entre as décadas de 70 e 90 é que era. Que os grandes filmes tinham todos 1, 2, 3 e por aí fora. Estarei certo ou errado? E 2, se estou certo, porquê? A sequela foi tão usada, não é, que passou a ser uma espécie... Cansou. Sim, cansou. Passou, isto é uma sequela. É e tal. sinal de faturação exagerada e nós não estamos para lidar com isso. Sim, e não será tão bom como o primeiro, não é? Será que foi criada esta ideia, que depois cria a ideia contrária. Não, eu gosto mais do não sei que 2, como a Susana dizia há pouco, gosta mais do Toy Story 2, não é? E 3. E 3. Tu pediste-me que nomeasse a minha sequela favorita, não é? Isso não é agora. Não é agora? Calma. Mas trabalha um pouco É depois o do raciocínio. restante. As sequelas são uma forma de falar com as pessoas já com metade do assunto resolvido, não é? Gostaste do Caça-Polícias 1? Então, olha, este é o 2. E o Caça-Polícias. Pronto. Falámos dele na semana passada. Caça-Polícias ou Academia da Polícia? São duas sagas distintas. Sim, Caça-Polícias parece que começou mais ou menos com o Jaws, É o esta Beverly coisa Hills do Jaws 1, que é o 1 romano, não é? Portanto, como eu dizia quando era miúdo, Jaws e Sabem que uma das melhores Jorge coisas deste Ive. programa é... Um dos meus filhos, em relação à Avenida João 21, é a Avenida João XX. Tem razão, não é? Uma das melhores coisas deste programa é porque é semanalmente uma viagem ao íntimo e à infância de Pedro Buxeri Mendes, que a maior parte das pessoas achava que nunca tinha existido, Certo. mas existiu. E se calhar, bom. Portanto, as sequelas vêm daí. Normalmente até tinham outros realizadores piores, não é? De Sim. segunda. Outros, às vezes até havia sequelas como o Speed, por exemplo, que nem é com o principal. O Keanu Reeves não faz o 2, faz o Jason qualquer coisa. Não lembro bem. Só vi Aquele no autocarro. Esse não é faz o no barco, não faz o do segundo é no barco. barco. o do bar, eu só vi o O do barco primeiro. já não é o Keanu Reeves. Não. Não, já não é outro. Mas é a qualquer. Sandra Bullock, coitada, que Sim, tinha sim. uma piscina para Certo, pagar. para pagar. E também os filmes de terror, o Halloween e o Sexta-feira 13, Sim, que já sim, ia sim, na sim, versão sim. 49, não é? Mas antes disso já o Padrinho tinha tido Sim, mas isso e a são Guerra filmes- das Estrelas tinham Isso tido são filmes para também. vocês que são cinéfilos e intelectuais e Ora, exigentes. isto realmente. É que falarem. Há aqui uma coisa. Diz. O Palharinho é o tal exemplo que o 2 supostamente é melhor do que o 1, não é? Há quem diga. É discutível. Sim, mas há quem diga. É Mas eu acho que. O que não é discutível é que o 3 é o pior de todos. Sim, que é aquele com a filha, não é? Sim. Mas eu acho que Eu filmes. ontem descobri que ela entra num outro filme dele, pelo menos, desculpa sério? interromper-te, Eu acho que que é o sagas Juventude como, Inquieta. sagas como o James Bond são também uma espécie de sequelas, não é? Estive a pensar nisso, tu lançaste o recap do tema. Sim. Que são uma forma de ver sequelas. E também estive a pensar nisso, que há outras sequelas que, parecendo sequelas, não são sequelas. E por isso é que não me deixas falar da minha sequela favorita, mas depois... Mas já lá vamos. Até porque eu quero perguntar várias coisas que eu podia perguntar à Joana. Mas, Joana, o que eu quero saber é tu não és fã de sequelas? Por princípio, não é uma coisa que me atraia. E por algumas razões que a Susana disse agora, não tem a ver com o facto de ser uma sequela, mas com a forma como elas foram, por causa daquilo em que elas se transformaram. Que lá está, são apostas com menos risco. Isso tem um pouco a ver com aquilo que o Pedro estava a dizer, não é? Que hoje entendemos-las com essa desconfiança. E são mais agora filmes de super-heróis, para crianças, porque tem a ver com aquela coisa, eu quero ver mais desta personagem, não é? Então eu fui ver Desculpa, embaratece os custos de marketing, não é? Porque, e depois portanto... já sabes o que é, do que se trata. Exatamente. Agora, acho que... falham-me aqui uma série de termos, o meu léxico é pobre nesta área, mas... Não tenhas problemas. Mas quer dizer, uma coisa é aquela, por exemplo, o Padrinho, não é? É quase uma saga. Uma sequela, para mim, é
Toy Story 1, 2 e 3 e 4. Fast and Furious, que também tem menos. E por aí fora. Portanto, acho que há umas que e agora vou fazer aqui um trocadilho piroso, foleiro, Bora. que é há sequelas que deixam sequelas. Ou também pensava que a Joana ia dizer há sequelas e sequelas. Exato. Não, Foi foi. uma expressão ainda pior. Mas olha, foi muito Foi goloso. ainda Foi pior, muito foi goloso da ainda tua pior. parte. Eu gostei muito. Mas olha, vou deixar aqui um facto que eu, por curiosidade, fui ver. Qual foi o primeiro filme a ter uma sequela na história de cinema? E foi, não sei se vocês já ouviram falar deste filme, eu só ouvi falar deste filme nas aulas de História do Cinema e vi-o, que se chama, em inglês é The Birth of a Nation, do D.W. Griffith. Sim. O Nascimento de uma Nação, Sim. e de 1915. É um filme criticadíssimo porque é muito racista e enfim, tudo o que tem de mal em relação a racismo, faz apologia do Ku Klux Klan e por aí fora. Mas é um filme muito conhecido e muito importante porque ele, em termos de montagem, fez ali uma série de coisas. Foi inovador, sim. Foi muito inovador. Era uma pessoa tecnicamente muito inovadora, com alguns problemas ao nível das ideias. E logo no ano a seguir, a pessoa que escreveu o filme resolve fazer uma sequela, que é um tipo que era conhecido por ser super racista. E ainda mais, porque o do Griffith talvez transmitisse um racismo genérico, que tivesse a ver com a sociedade toda. E o que tem graça é que se o primeiro é o nascimento de uma nação, o outro é a queda de uma nação. Isso é logo no ano seguinte. E o filme, que é mais propaganda, não é? Porque ele diz que nós precisamos, é um tema, precisamos de falar mais disto. E então, não só foi um grande falhanço de bilheteira, como levou os estúdios à falência, como não resta uma única cópia do filme, apenas assim algumas imagens. Pronto, foi assim uma coisa que não deixou rastro nenhum. É como a série Riscos, também não há cópia, não é? Não há? Da Não há. RTP, não. Ora, cá está. Então o quê? Se quiseres ver, Pois. não podes ver os riscos. E o Febre de Sábado à Noite Vamos também falar não sobre existe isso, sim. grande parte Sim. do espólio. Muito bem, podemos guardar isso para outro programa, porque, Susana, antes de entrarmos na reta final, já que és argumentista ou guionista, conforme preferires a palavra à tua escolha, haverá alguma dificuldade especial na hora de escrever uma sequela, ou pelo contrário é mais fácil porque já temos ali um background que nos ajuda? Eu não sei se é mais fácil, porque pode ser, na verdade, um Será presente. menos entusiasmante? Depende um bocadinho de qual é que é o material de raiz que tu tens e o que é que tu podes fazer com ele. Eu acho que é diferente coisas que são pensadas para serem uma saga. Por exemplo, um dos filmes mais importantes da minha infância e da minha adolescência são os Regresso ao Futuro, que são de facto 3 filmes, não dá para ver só um, quer dizer, podes ver só um, mas ficas com a história claramente incompleta. Aquilo funciona enquanto um todo. É um bocadinho diferente isso, teres uma saga que para ela funcionar tens que ver aquilo tudo. Exato. Houve um filme que foi feito, teve muito sucesso, então agora Vamos temos fazer que outro. pegar outra vez. E isso pode ser um presente envenenado, mas depende muito da matéria-prima que tu tens. Eu acho que é mais espinhoso, e eu pessoalmente, enquanto espectador, é uma coisa que eu gosto menos. Eu acho que são mais espinhosos os remakes. Os vamos pegar neste imaginário. Sim. E fazer a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. E quem viu o primeiro tem que querer ver este também, e quem nunca viu tem que ficar entusiasmado. Vamos acho isso dar-lhe mais... outra roupagem. Exatamente, acho a lógica do remake, acho-a mais desinteressante e acho-a mais difícil de concretizar com sucesso do que propriamente fazer sequelas. Muito bem, o último questionário desta semana tem a ver com sequelas, e eu pedi-vos a vossa sequela favorita. Susana, tu deste 2, e bem, Porque sou desobediente, obviamente. e podes dizer-nos quais são. Sou Dark Knight. Eu pus o Dark Knight porque, além de ser um filme do qual eu gosto bastante, é um daqueles casos em que eu acho o filme anterior um secador. O Batman Begins. É um pouco chato, é? Achei o Batman Begins muito chato, não estava com particular vontade de voltar a mergulhar num Batman de Christopher Nolan, até porque eu sou muito fã dos originais, não sei se podemos chamar originais, mas dos filmes do Tim Burton. E então não tinha particular vontade, mas acho que é um ótimo filme. Acho que tem um dos melhores vilões de sempre. És a última fã viva do Tim Sou a Burton. última fã viva do Tim Burton. Já nem o próprio Tim Burton, Não, nota-se pelos filmes dele que já nem o próprio Tim Burton Eu gosto- fã do Tim Burton. Eu gosto dos Batman do Tim Burton também.
Mas já não vimos coisas tipo o Dumbo, isso já não vimos. Não. Pois, também não. Mas por isso eu não tinha particular vontade de continuar naquele Batman, mas acho que o Dark Knight é genuinamente um bom filme, e é genuinamente um filme melhor que o primeiro, e acho que mudou ali um bocadinho o paradigma do que é fazer filmes com super-heróis, de que outros caminhos é que isso pode ter. E escolhi o Trainspotting 2, que se calhar não é um grande filme. Olha, nunca vi. É naquela questão de o que é a diferença entre um grande filme e um filme que nós gostamos muito, e às vezes as coisas não são. Claro. Existe um filme de 2017, o Trainspotting original. Se eu tiver que responder à pergunta sempre justa de qual é que é o teu filme preferido, eu normalmente respondo que é o Trainspotting, porque é de longe o filme que eu já vi mais vezes na vida. As primeiras vezes com uma idade que claramente também não devia ter de andar a ver o Trainspotting, para aí com 14, mas eu vi Trainspotting muitas vezes na vida. É um filme que eu consigo ser muito irritante e estar a vê-lo e a dizer de cor as falas, e quando eu soube que ia ser uma sequela fiquei muito preocupada, porque era uma coisa, é um filme que eu conheço muito bem e é um filme importante para mim. No caso do Trainspotting 2 já havia a parte menos má, do que o Trainspotting é baseado num livro de um autor chamado Irving Welsh, e o Irving Welsh escreveu ele próprio uma continuação do Trainspotting, que é um filme que se chama Porno, que entretanto mudaram o nome para Trainspotting 2, e eu fui muito a medo de ver o Trainspotting 2 em 2017, e acho que é um ótimo filme. Acho que é quase uma... É tão autoirónico que é quase uma crítica ao filme original. Acho que está bem feito. Os personagens originais voltam 20 anos mais velhos e não me parece forçado. Também é com o Ewan McGregor? É também com os atores praticamente todos. E sim, com o Ewan McGregor e com o Johnny Lee Miller e com os atores praticamente todos. Tem boa música? Tem ótima música também. Um pouco mais tripalhoca, tem muito David Bowie, que é sempre uma coisa boa num filme. E eu genuinamente gostei do Trainspotting 2 e é um filme para o qual eu ia muito a medo. Muito bem. Joana, infelizmente, 30 segundos para explicares porque é que escolheste Before Midnight. Porque portanto, é o terceiro filme de uma série de... Porque ele é lindo, ela é linda e... porque aqui, há uma cena... porque há uma cena... É do Ethan Hawke e do comboio? Exato. Portanto, a primeira... Não, mas não é o do comboio, é o Before Sunrise, depois há o Before Sunset, e este é o último. É o terceiro. É o terceiro. E é uma série de filmes que acompanha a evolução de um casal. E o Before Midnight é de um realismo... É mais adulto, não é? É mais... Eles estão mais adultos. Exato. Também. É um bocadinho como o Inside Out, não é? Vai acompanhando as emoções e as fases da vida. E tem uma cena em que eles estão os dois a conversar num cais, eles estão de férias na Grécia, no meio de uma grande crise no seu casamento. E só aquela cena eu acho que vale o filme todo. E lá está, é uma sequela, não sei se é uma sequela, mas quer dizer, isto são 3 filmes que depois todos juntos fazem. É do Richard Linklater, que fez o Boyhood, onde também acaba por fazer também esta coisa da passagem do tempo, mas num só filme, que eu também gostei muito e que acho que é muito longo, não é? Mas eu nem dei por isso. É um pouco. Já o Pedro Buxamentos fez a escolha e justificou logo. Ele disse: o Império Contra-Ataca, obviamente. Sim, The Empire Strikes Back, a suposta sequela ou continuação de Star Wars, que eu acho que é, obviamente, a melhor continuação ou sequela de sempre. É um dos grandes filmes do cinema, acho mesmo, e aconselho todas as pessoas que não o viram a ver. Olha, e eu também. Só por causa das coisas. Muito bem. A ver ou consideras também? As duas coisas. Okay. Susana e Joana, muito obrigado. Até uma próxima, que seja breve. Final de mais um pop-up. Voltamos na próxima semana. Até lá.